Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, atualmente sou professor de Física no Colégio Savassi em BH. Devido a essa pandemia da Covid-19, nós professores estamos gravando essa série de videoaulas para que você, aluno, possa dar continuidade no processo de aprendizagem, tá bom? Pessoal, no canto direito eu estou deixando o nome do meu canal no YouTube. Caso você tenha perdido as últimas videoaulas, pode estar procurando lá no YouTube, Davi Souza, professor biofísico, que lá você vai encontrar uma série de videoaulas de física. Estou deixando também o nome do meu e-mail. Meu e-mail é loyoladesouza@gmail.com. Você pode estar me mandando todas as atividades que você tenha feito, críticas, sugestões, que na medida do possível eu vou estar respondendo. E estou deixando também o meu Instagram para que você possa me seguir, tá bom? A aula de hoje ela é voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos falar sobre dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. Para se iniciar essa aula, eu fiz dois experimentos, um experimento de dilatação sólida e um experimento de dilatação líquida. Então acompanha esse vídeo, acompanha o experimento e aí logo depois a gente vai para a parte explicativa do conteúdo, tá bom? Então vamos começar dilatação térmica de sólidos e líquidos. Então vamos lá, pessoal, vamos começar por esse vídeo, que é o primeiro experimento da noite, que é sobre a dilatação térmica dos sólidos. Prestem bem atenção em tudo que vai acontecer. Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Na aula de hoje a gente vai fazer dois experimentos sobre dilatação térmica. Primeiro, dilatação térmica de sólidos e segundo, dilatação térmica dos líquidos. Então, para começar esse primeiro experimento, eu vou precisar de um pedaço de papel, uma moeda de 10 centavos, um alicate e fogo. Uma caneta também é importante. Pegue sua moeda de 10 centavos e a marque fazendo um desenho no isopor. Aqui, ó, que eu já fiz. Dando pra ver aqui. Marquinha roxa. Ok? Beleza. Agora, aqueça essa moeda no fogo por uns 2 a 3 minutos, até ela ficar bem quente assim. Bem quente, até mudou de cor. Depois de desligar o fogo, pega o alicate, pega a moeda, segue até fumaça e coloca a moeda bem em cima de onde você fez o buraco. Como vocês puderam ver, o buraco da moeda se expandiu. Olha só, o buraco ficou bem maior. Maior até que a minha marcação, correto? O experimento funciona. Como que a moedinha se dilatou, vou passar uma moeda de 10 centavos normal pelo buraco. Olha a facilidade. No vídeo, em outro vídeo, a moeda tinha passado com bastante dificuldade. Agora, pessoal, explicando aí o que o vídeo aconteceu. Como vocês puderam ver, na hora que a gente aqueceu a moeda, o seu tamanho, o seu volume se expandiu. Ela aumentou de tamanho devido a gente adicionar temperatura. Fez com que suas moléculas se expandissem. Como vocês podem ver, o buraco que ela passou, inicialmente na primeira parte aquecida, ela aumentou tanto que fez um buraco bem largo. Depois a gente tentou passar uma moeda normal e olha a facilidade como ela passa. Passa bem, de forma bem tranquila, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai fazer o segundo experimento, que é a dilatação térmica dos líquidos. Uma vela, um prato, um copo e um líquido. Já prendi a vela no prato e já acendi a vela. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou jogar um líquido. Vou jogar um líquido aqui na vela. Um prato com a vela, né? O que eu vou fazer?
Vou vir aqui e vou colocar copo. Olha o que vai acontecer. A vela vai apagar. E olha como que o suco está subindo no copo. O que é que as moléculas de ar dentro do copo, elas ficaram tão agitadas que fez com que sugasse todo o líquido para dentro do copo, dando uma bela de uma sucção. Gostou? Beleza! Continua na aula aí que a gente já vai explicar a parte teórica e a parte matemática. Já nesse vídeo aqui, pessoal, o que aconteceu? Foi uma dilatação térmica de líquidos. Por quê? A gente meio que criou uma sucção. Devido ter colocado o tampado, né, a fonte de oxigênio, o fogo apagou. E esse calor da chama, o tempo que ficou ali, fez com que o ar se aquecesse muito. Como as moléculas do ar ali, dentro do copo, elas ficaram extremamente agitadas. Essa agitação criou uma sucção, puxando, sugando todo o líquido que estava no prato, ok? Então, são os dois exemplos de dilatação térmica. Um de dilatação de sólidos e outro de dilatação de líquidos. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a explicar, né, a parte teórica matemática desse conteúdo. Dilatação térmica dos sólidos. Todos os corpos, quando aquecidos, apresentam dilatação térmica, decorrente do aumento da vibração de suas partículas. Então, aí na imagem, vocês podem ver que, primeiro tem uma imagem de blocos de cimento totalmente rachados, né? E aqui, trilhos de um trem, onde tem uma certa curvatura, onde eles estão meio tortos. O que aconteceu nesse primeiro trecho aqui, pessoal? Como vocês podem ver, essa primeira partezinha aqui, o concreto está totalmente quebrado, totalmente rachado. O que aconteceu aqui? O que vocês acham que aconteceu aqui? Como vocês podem perceber, esse concreto ele fica em um lugar de temperatura totalmente exposta. Então ele está exposto ao sol, à chuva e a todos os fenômenos da natureza. Durante o dia, ele recebe muita luz solar, então há um aquecimento de suas partículas. Esse aquecimento faz com que se dilate, com que as placas de cimento aumentem seu tamanho. Como não há um espaço entre elas, elas começam a se chocar. Elas vão fazendo uma pressão tão forte uma na outra que elas começam a se expandir. Já nesse caso aqui, nesse segundo exemplo aqui, ó, a gente tem uma linha do trem, uma linha de trem. Parece ser uma linha de trem, né? E eu vou focar aqui que vocês podem, aqui não dá para poder ver, mas nas linhas de trem, as linhas de trem normal, de metrô, há um espaço entre as vias de ferro, entre as partes metálicas. Por quê? Quando há o aquecimento, o que vai acontecer? Vão se expandir. Só que eles vão deixar um espaço para que mesmo no momento que haja essa expansão, não se choquem, entendeu? Sempre fique uma folga, para que não fiquem totalmente comprimidas uma na outra. Aí você me pergunta, Davi, mas depois que esse fenômeno acontece, ele fica assim para sempre? Não. O que acontece é o seguinte, no momento que está recebendo calor, vai se dilatar. A partir do momento que para de receber o calor, vai voltar para o seu estado normal. É aquele simples exemplo do sólido, do líquido e do gasoso. O que é, pessoal? Quanto mais quente, mais agitadas as suas moléculas. Então, tendem a crescer, a aumentar o seu tamanho. Já quando está frio, elas vão ficar lá paradinhas, as suas moléculas vão ficar totalmente paradas, não vão se mexer. E elas vão ficar no estado sólido. Então, a gente tem um recuo no seu tamanho. Eu vou ler uma definição aqui, para que vocês possam compreender um pouquinho melhor também. Dilatação térmica
é um fenômeno físico decorrente do aumento da temperatura de um corpo. Quando um corpo é exposto a alguma fonte de calor, sua temperatura pode sofrer variações, aumentando a agitação das moléculas que oscilam em torno de um espaço maior. Essa microscópica variação na vibração das moléculas pode ser percebida em escala macroscópica, quando uma barra de ferro fica ligeiramente maior em decorrência do aquecimento. Como vocês podem ver, a moedinha que a gente colocou no isopor, ela teve um ligeiro aumento no seu tamanho. Na hora que ela passou pelo isopor, passou rente, passou tranquilo. Agora, uma moeda totalmente igual, que não sofreu alteração, não sofreu um aquecimento, ela passou com folga. Ela deixou a moeda aquecida deixou um espaço maior para que a não aquecida passasse tranquilamente. Aqui é uma tirinha que fica bem claro, né? O cara aqui, ó. Opa, voltando aqui. O cara aqui fazendo uma força e falando: não consigo desarrastar essa porca, soltar essa porca. Aí o menino, né, todo magrinho, todo pequenininho, falou assim: eu consigo. Colocou ela debaixo do fogo, deu aquela aquecidinha e a porca soltou facilmente do seu parafuso. Essa primeira definição aí foi tranquilo? De boa? Espero que sim, espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai falar um pouco sobre dilatação linear dos sólidos. Dilatação linear dos sólidos é o fenômeno físico que ocorre quando corpos de formato linear que se encontram no estado sólido, como fios, cabos, agulhas, barras, canos, entre outros, sofrem uma variação de temperatura. Para calcular a magnitude da direção linear, utilizamos o coeficiente da dilatação linear do material. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Dilatação linear. Apenas uma das dimensões, que nesse caso vai ser o comprimento, apresenta alteração considerável quando o corpo é submetido a variações de temperatura. Então vamos pegar aqui, ó, isso aqui que é imaginário. Eu peguei aqui uma barrinha, né, de ferro, bonitinha, vermelhinha e tal. E sobre ela eu acendi um isqueiro e tô lá, que nós estamos aqui explicando a aula, e eu tô lá com o meu isqueiro aceso, lá esquentando a barrinha de ferro. Como vocês podem perceber, depois de certo tempo, essa barrinha vai começar assim, ó. Ela vai começar pequenininha assim, entendeu? E quando eu fui ver, passou um tempão e tal, a gente conversando, falando da vida e tal, a gente tá com saudade, aí eu fiquei lá conversando com vocês, esquentando a barrinha de ferro, e nem percebi o tempo passar. Quando eu percebi, olha o tamanho que já estava a barra estava inicialmente aqui, depois de muito tempo colocando o meu foguinho, a barra ficou enorme, ficou uma barra muito grande. Ok? Então, o que aconteceu nesse caso? A barrinha ela se dilatou, ela aumentou o seu tamanho. E o estudo de dilatação térmica de sólidos e de líquidos é basicamente a gente entender como que funciona essa dilatação. Beleza? Vamos pegar alguns pontos aqui que vocês já conhecem. Primeiro é esse aqui, ó. ΔL é igual a L vezes L0. Então vamos lá, pessoal. O que significa o delta na física?
Vocês já sabem que o delta na física, ele significa variação. ΔT vai ser variação de temperatura, Δθ vai ser a temperação da quantidade de calor, ΔS distância e por assim vai, ok? Então a gente sabe que o delta, ele significa variação. E o que é esse ΔL? Esse ΔL é esse espacinho aqui, ó. ΔL é igual o movimento, a largura final menos a largura inicial. O que a gente quer descobrir como ΔL é essa pequena variação aqui que sofreu esse espaço, ok? Esse espacinho aqui, a gente quer saber qual que é o ΔL, que é a variação entre o espaço final menos o inicial, ok? E na física, pessoal, a gente tem que o L0, né, que tudo que for começar com zero, é o ponto inicial, ok? Então, L0 vai ser o ponto inicial. Aí, pessoal, a gente chega na fórmula. E a fórmula ela é o seguinte: ΔL, que significa variação de comprimento, é igual ao comprimento inicial, vezes ômega, que significa coeficiente da dilatação linear, vezes a variação da temperatura. Inicialmente vocês devem falar assim, pô, isso daí tá ficando difícil, hein, professor? Não, calma, relaxa, vai com calma. Vocês podem às vezes assustar por ver o símbolo do ômega ou por ver dois deltas, então calma, vai com calma. As questões vão te dar item por item e basta você trocar, colocar cada pontinho no seu devido lugar para poder resolver a questão, tá bom? Vamos com calma, passo a passo, sem sofrimento, tranquilo. Aí, pessoal, você já deve ter dado aquela pirada. Pô, esse alfa aqui, o que é esse alfa aqui que está começando a dificultar a parada? Pessoal, é o seguinte, como vocês podem ver, ó, para a gente calcular essa fórmula, deixa eu pegar o meu pincel aqui, para a gente calcular essa fórmula, a gente vai utilizar uma multiplicação. Vocês vão ver que a multiplicação é uma coisa bem simples, bem tranquila, correto? O que pega é esse alfa. Por que o que pega é esse alfa? Porque o alfa, ele é um número muito pequeno. Ele é o coeficiente da dilatação linear. E o que acontece? Cada tipo de material tem um coeficiente diferente. Aí você me fala, Davi, mas eu tenho que decorar o coeficiente um por um? Se eu ter que decorar o coeficiente um por um, eu vou sofrer, vai ser difícil, eu não vou conseguir. Eu falo, calma, meu querido, calma. Toda prova, todo vestibular, tudo, exatamente tudo vai dar o dado de acordo com o tipo de material. A título de curiosidade, eu vou vir aqui no coeficiente da dilatação linear. Como vocês podem ver aqui, ó, essa dilatação linear, esse coeficiente de dilatação linear, ele é muito parecido com a temperatura em graus Celsius, né? Que ele vai ser um valor elevado a graus Celsius menos 1, que a gente chama de elevação recíproca. Recíproca. E como vocês podem ver, cada tipo de material tem o seu coeficiente diferente de dilatação linear. Vamos aqui aos exemplos, por exemplo. Tabela com valores de coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. O chumbo, por exemplo, tem um valor de 2,9, já o zinco 2,5, o alumínio, o latão 2,0, o pirex
O vírgula Pirex ele tem um valor de coeficiente de 0,3. Já o vírgula comum tem um coeficiente de 0,9. Então, você pode estar agora falando assim, pô, isso é muito difícil, eu vou ter que decorar. Calma, vamos com calma, vamos explicando bacaninha, que aí vocês vão entender. Tranquilão, com calma, sem estresse. Deu para pegar aí tranquilo, pessoal? Vou arrastar minha câmerazinha para cá. Vou até tampar primeiro aqui essa resolução, tá bom? Então vamos fazer esse exercíciozinho. Uma barra de cobre homogênea e uniforme mede 20 milímetros a 0 graus Celsius. Calcule a dilatação de comprimento dessa barra em milímetros quando aquecida a 50 graus Celsius. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver esse exercíciozinho, essa bronquinha aqui que aconteceu. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, aqui ó, pegar aqui e repetir a fórmula. ΔL é igual a largura inicial vezes o ômega vezes o ΔT, ok? Então vamos lá. Qual é o tamanho inicial? O tamanho inicial, o LO. Qual é o LO aqui? 20 milímetros. A gente sabe que o tamanho inicial aqui equivale a 20 milímetros. Vezes, qual aqui é o ômega, desculpa. O ômega equivale a 1,6 vezes 10 a menos 6, ok? Vezes a variação de temperatura, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então vamos calcular item por item aí. Aí, pessoal, como vocês podem perceber, a gente já tem a fórmula aqui, correto? A gente já tem a fórmula aqui destrinchada, mas o que a gente pode fazer aqui? Você pega e pensa assim, pô, 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 6 vezes 50 menos 0. Vamos fazer o simples, vamos passo a passo inicial. Então vamos lá, 50 menos 0, então a variação aqui vai ser 50, correto? Tranquilão até aqui, beleza? Aí a gente tem como equação esse seguinte questionamento, ó. Deixa eu pegar o meu pincel. 20 vezes 1,6 vezes 10 a menos 6 vezes 50. É uma multiplicação, não é? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse aqui é um menos, tá? Vamos multiplicar aqui 20 vezes 50. Vamos adiantar esse caminho, ok? 20 vezes 50, 20 vezes 50 é 1000, correto? Então, a gente já tem que 1000 é igual a 1,6. Deixa eu fechar aqui para ficar bonitinho. E fazer de novo. 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 6. Tranquilo? Temos essa equação. Aí você me fala, professor, tô começando a entender, eu vim aqui, multipliquei 20 por 50, tive 1000. Correto? Então, como resultado aqui, a gente tem 1000 vezes 1,6 vezes 10 a menos 6. Correto? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse resultadozinho de 1000 e vai multiplicar. Vamos riscar aqui, tampar aqui e tampar aqui, porque eu estou fazendo de uma outra forma, entendeu? Vamos pegar esse 1000
que é a multiplicação de um pelo outro, né, do ponto aqui pelo outro, e vamos fazer 1000 vezes 1,6. 1,6. A gente vai ter um total de 1.600. Tranquilo? 1.600, a equação vai ficar da seguinte forma. 1.600, opa, cadê? Aqui. Essa aqui não, também não é essa aqui. Vamos lá, calcular o meu lapisinho. 1.600 vezes 10 a menos 6. A gente tem como resultado o valor de 1.600, correto? Só que aqui o enunciado está pedindo em milímetro. E a gente sabe que 1 milímetro equivale a 1 vezes 10 a menos 3. Correto? Então, pessoal, aqui fazendo dessa forma, a gente só vai inverter os valores do zero e jogar para o outro lado, transformando esse valor em milímetro usando 10 a menos 3. Como que a gente faz? Anda 3 casas decimais com o zero para a esquerda. A gente vai pegar aqui, ó, 3 casas, 1, 2, 3. Puxa um aqui e lança o nosso 16 aqui. Fechou? A gente tem como resultado 16 milímetros, 16 mm. Porque aqui está falando em 16 milímetros, ok? 16 milímetros, a gente fez o cálculo, teve como resultado 1.600 milímetros. 1 milímetro é igual a 1 vezes 10 a menos 3. Andou com 0 para o outro lado. Chegamos no resultado, ok? Pessoal, pode-se fazer de dois jeitos. Eu fiz da seguinte forma. Eu fiz aqui com vocês da seguinte forma. 20 vezes 50, 1.000. Depois esse resultado vezes 1,6. Vezes 1,6. Aí a gente chegou no resultado 1.600. Ok? 1.600 vezes 1,6. 1.600, a gente chega nesse resultado, sabe que milímetro equivale a menos 3 elevado, né? A 10 a menos 3. Joga 3 zeros para o outro lado. Do 16 aqui eu joguei 3 zeros para cá, 0, 0, 0. Tivemos como resultado o 0,16. Agora, se você quiser fazer a multiplicação dessa forma aqui, também vai dar tranquilamente, tá bom? Você vai ter como resultado 0,000008 e aí vai chegar nesse resultado aqui também de 16 milímetros, ok? Vou deixar aqui para vocês acompanharem a tabelinha da potência de 10, tá, pessoal? Para quem não se lembra desse conteúdo, isso é da matemática de 8ª, de 7ª série, tá? De quanto que vale cada subitemzinho, tá? Tô deixando aí para vocês essa tabelinha. De boa, pessoal? Espero que sim, espero que vocês tenham entendido. Agora vamos fazer o exercíciozinho número 2, tá? Bem tranquilo também. Vocês vão ver que vocês não vão ter grandes dificuldades. Então vamos lá. Um fio de alumínio de 40 metros a uma temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que o fio é aquecido até 90 graus Celsius e que ômega, que é a variação de temperatura, equivale a 24 vezes 10 a menos sexta Celsius elevado a menos 1, determine, primeiro, a variação do comprimento do fio e B, o comprimento final desse fio, ok?
Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que calcular aqui é o seguinte. É simples, pessoal. Então o que a gente vai fazer? Vai multiplicar o ponto 1 vezes o ponto 2 vezes o valor do ponto 3, correto? Então vamos lá. A gente sabe aqui que é 10 elevado a menos 6. Então esse valor vai ser 0,00001, correto? O que a gente vai fazer aqui, ó? Existem dois resultados, esse e colocando já resolvida a questão. O que a gente vai fazer aqui para já fazer resolvida essa questão? Se 10 a menos 6 aqui, vou puxar aqui uma setinha aqui para cima aqui. Como que você vai fazer ele no seu caderno? Presta bem atenção. 0,1, 2, 3, 4, 5. E vai colocar um 1zinho. É a mesma coisa. Isso equivale a esse valor. Então, pega uma calculadora aí e faz o seguinte cálculo. 40, que é o ponto 1, que é o tamanho do fio, vezes 24, vezes 24, vezes a variação da temperatura, que é 70, vai dar um total de 67.200, vezes esse valor aqui, ó, vezes 0,12345, 1. A gente vai ter um total que ΔL equivale a 0,00672. Essa resposta aqui é a mesma dessa daqui. É a mesma, ok? Aqui a gente só manteve menos duas casas, entendeu? E aqui, e nessa situação aqui, a gente escreveu 10 a menos 2. Aqui a gente colocou já resolvido esse problema, ok? E aí vamos pegar o exercício número 2. Menos o comprimento final. Qual que vai ser esse comprimento final? A gente tem como resultado o seguinte. Vamos lá. Opa, pega meu lápis aqui. Meu lápis. Oh, meu Deus. Aqui. Isso aí. Vamos lá. A gente tem como 0,00672, correto? Não, desculpa, errei. Vamos lá. 0,0672, porque aqui a gente está elevado à nona. É igual a L, que é a temperatura final menos a inicial. Ok? Aí aqui o que a gente vai fazer? Isolou o L e a gente vai somar 40, cadê aqui meu lápis? 40 mais 0,0672. Como resultado, a gente vai ter 40,067 metros. Então, variou aproximadamente 67 milímetros. Pessoal, o que geralmente vocês erram, entendeu? Aqui nesse exercício, essa resolução eu achei que ficou meio bosta desse negócio. Por quê? Porque aqui manteve esse 10 a menos 2. Você pode fazer direto, entendeu? Se você chegasse no resultado inicial, que é o 0,0672, mais os 40, ia dar a mesma coisa. Tá 40,067. O que eles dificultaram nesse exercício
foi não ter colocado esse exercício aqui com esse númerozinho decimal. Mas esse 10 a menos 6 aqui, ele só é 6 zeros do canto da esquerda para a direita, né? 0,1, 2, 3, 4, 5. 6 zeros com 1. Se você faz essa multiplicação aqui, 40 vezes 24 vezes 70, que é a variação vezes isso aqui, você já acha 0,0672. Entendeu? Aí você só tem que fazer o 40 mais o 0,672 para poder resolver a questão. Sem estresse nenhum. Tranquilamente você resolve esse exercício, tá bom? Agora vamos para esse exercício aqui, que é o primeiro, número 1 dessa playlist que eu peguei essas questões. Vamos resolvê-lo aqui. Esse exercício aqui é a mesma coisa. Um cano de cobre de 6 metros a 10 graus Celsius é aquecido até 90 graus Celsius. Sabendo que ômega, que a variação equivale a 1,7 vezes 10 a sexta graus Celsius menos 1, calcule o aumento linear sofrido por esse cano. Muito simples, vamos resolver isso aqui facinho, facinho. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu lápis aqui. Primeiro, 90 menos 10. Aqui a gente tem como resultado 80. Vamos apagar esse 10 a menos 6 aqui. Já vamos transformar ele num valor utilizável. São 6 zeros a questão aqui. Então vão ser 1,1, 2, 3, 4, 5 e 1. Correto? Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar 6 vezes 1,7 vezes os 80, né, que é a variação, vezes o 0,00001. Como resultado, como ΔL aqui, eu vou ter 0,00816. Assim, pessoal, eu acho que é 10 vezes mais simples de se calcular do que se a gente fosse calcular esse valor fazendo assim, picado, sabe? Quando a gente tem um númerozinho multiplicando negativamente, é só você colocar 0, lembrar da potência de 10, colocar o 0 vezes 0, igual a esse 10 a menos 4 aqui. Quantos zeros a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4. Aqui a gente tem um 10 a menos 6, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? E depois o número 1. Entendeu? É muito mais simples a gente calcular dessa forma. Às vezes pode falar assim, pô, professor, talvez aqui fica mais difícil, mas não. Vocês vão assustar na hora que vocês verem, né, nas provas, nos vestibulares, esse 10 elevado a menos 6. Mas vai no simplesão, mano. Simplifica isso aí, já faz isso direto, entendeu? Você pode responder desse jeito aqui? Pode. Eu vou aceitar se você responder 8,16 vezes 10 a menos 4. Vou aceitar. Mas, pô, se você já pode cancelar esse 10 a menos 4 aqui, sumir com ele da nossa vida e colocar essa potência de 10 aqui embaixo, mete lá o 0,000816 e acabou. Sem sofrimento, resolvemos a nossa questão. Às vezes dificulta um pouco na física ou na matemática, por conta desses valores. A gente pensa assim, pô, como que eu vou resolver essa parada agora? E deu uma dificultada, eu não sei o que fazer, Davi. Eu falo, calma, respira, pensa o seguinte, que a fórmula na sua forma grossa, ela é só uma multiplicação.
Então vamos simplificar e vamos só multiplicar. Multiplicar é a coisa mais fácil do mundo, não é? Então a gente vai multiplicando, papum, papum. O resultado vai ser sempre o número elevado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso aqui, ok? Agora vamos resolver um exercício de raciocínio. Vamos lá, pessoal. Vamos resolver esse exercíciozinho aqui. Extremamente cobrado. Vocês acham que física é só matemática? O que eu vejo muita gente errando é na parte teórica da física, que é muito cobrado. Essa ideologia, ela é amplamente cobrada nos vestibulares, ok? Então vamos lá. O vidro pirex apresenta maior resistência ao choque térmico do que o vidro comum. Por quê? A. Possui alto coeficiente de rigidez. Letra B. Tem baixo coeficiente de dilatação térmica. Letra C. Tem alto coeficiente de dilatação térmica. Letra D. Tem alto calor específico. E letra E. É mais maleável que o vidro comum. Então vamos lá, pessoal. Separei essa questão que vai até ajudar na minha explicação. Há materiais que apresentam valores baixos para os coeficientes de dilatação, como o vidro pirex, tendo por isso aplicações práticas cujo coeficiente de dilatação é bem menor que o do vidro comum. Faz com que esse material suporte grandes variações de temperatura sem sofrer rachaduras ou trincamentos. Então vamos lá, pessoal, vamos pegar essas duas ideias. Quanto mais baixo é o seu coeficiente, mais resistente ele vai ser a suportar variações de temperatura. Então vamos pegar os dois vidros aqui, ó. O vidro pirex ele tem um coeficiente de 0,9. Já o vidro pirex ele tem um coeficiente mais baixo, que equivale a 0,3. Esse coeficiente dá ao vidro pirex o quê? Mais resistência às variações de temperatura se a gente for comparar com o vidro comum. Então, se a gente sabe isso, se o coeficiente do vidro pirex ele é baixo, então vamos responder essa questão aqui, responder essas questões aqui. Alternativa A, possui alto coeficiente? Não, essa alternativa está errada. Alternativa B, tem baixo coeficiente de dilatação térmica? Opa, tem sim, é 0,3. Se ele tem um baixo coeficiente, ele vai suportar uma maior temperatura. Então a resposta B está correta. Vamos ver as outras alternativas para a gente eliminar elas também. Tem alto coeficiente de dilatação térmica? Não, não tem. O coeficiente dele é baixo, por isso que ele suporta. Se fosse alto, ele não iria suportar muita quantidade de calor. Tem alto calor específico? Não fala nada disso. Então essa também está descartável. É mais maleável que o vidro comum? Outro tópico que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando. Então a nossa resposta aqui tem baixo coeficiente de dilatação térmica. A gente sabe que o coeficiente dele é bem baixo, 0,3. Faz com que ele seja mais resistente, maior resistência ao choque térmico que o vidro comum, ok? Deu para pegar aí de boa? Tranquilo, sossegado? Deu para pegar tranquilo, pessoal? Espero que sim. Pessoal, é o seguinte, a aula está acabando, mas antes de acabar eu vou deixar alguns para casas para que vocês possam estar refazendo, né, essa atividade.
Então vamos lá. O que eu quero como para casa aqui para vocês? Eu vou mudar, né, o tamanho desse cano de cobre. Eu quero que vocês façam ele com 8, com 10 centímetros, ok? E a temperatura que ele vai ser aquecido em ambas as situações até 100 graus. 100 graus Celsius, ok? Então, vocês vão fazer essa mesma questão com esse mesmo enunciado. Um cano de cobre de 8 metros a 10 graus Celsius é aquecido até 100 graus Celsius. Sabendo que a variação, que o ômega, ele vale 1,7 vezes 10 a menos 6 Celsius menos 1, calcule o aumento linear sofrido por esse cano. Então vocês vão de boa, bem tranquilo, passo a passo, sossegado, vai com calma, refaçam esses exercícios. Caso tenha alguma dúvida, utilize a fórmula, pega o 10 a menos 6 e simplifica ele 0,0000001, coloca os valores aqui, ó, por exemplo, vai ser 8, e aqui essa variação de temperatura vai ser 90, entendeu? Aqui praticamente já está feito, ó. 80 vezes 0,08, né? 8 vezes 0,0000001 vezes 90, que foi a variação. Façam os cálculos suave, tranquilo, de boa, ok? Façam aí, caso tenha alguma dúvida, podem estar me mandando por e-mail. Se quiser me mandar para eu poder estar corrigindo também, vai ser o maior prazer, tá bom? Pessoal, a aula de hoje ela tá ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho.